Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula do nosso curso Métodos e Técnicas de Treinamento na Musculação, continuando as nossas discussões que nós tínhamos feito nos encontros anteriores, a importância de entender os meios e métodos de treinamento e como que você então utiliza tudo que está vinculado à musculação, desde o objetivo do aluno, a estrutura que você tem em mãos, as diferenças que existem, por exemplo, entre as musculaturas, entre pesos livres, máquinas e quaisquer outros aparelhos que você tem em mãos para poder prescrever o exercício físico. Então vamos lá. Quando a gente pensa na montagem de programas de treinamento, além de uma diversidade de situações que nós precisamos entender, né, naquela visão 360 graus, de a gente saber a condição real do aluno, a gente saber a condição real também do professor, o que nós temos em mãos para poder melhor escrever o treinamento, prescrever o treinamento, e saber essas condições para poder fazer com que o aluno execute este programa e consiga chegar ao seu resultado dentro dos ciclos planejados. Nós precisamos entender um pouquinho de anatomia. Lembra que eu comentei com vocês que o movimento humano ele é expresso por 4 áreas? Anatomia, biomecânica, fisiologia e bioquímica. Internamente, fisiologia e bioquímica, externamente, biomecânica e anatomia. Pois bem, sabendo disso, então, nós podemos utilizar esses conhecimentos, é claro, em pró da prescrição do exercício físico. Então, como que nós, na musculação, trabalhamos a divisão da musculatura e como que nós utilizamos essa divisão na prescrição do exercício, como que nós encaixamos, montamos o programa de treinamento? Bom, classicamente, de uma maneira bem primária, dentro dos estudos até mesmo anatômicos, nós dividimos as musculaturas na forma de prescrição em musculatura do peito ou peitoral, musculatura das costas ou musculatura dos dorsais, musculatura do tríceps, musculatura do bíceps, do ombro e de membros inferiores. Essas 6 divisões são as divisões, inclusive, nos manuais de musculação que vêm para que você utilize essas premissas para poder prescrever o treinamento, montar o programa de treinamento. Então, quando eu olho para essas divisões, peito, costas, tríceps, bíceps, ombro e membros inferiores, eu preciso entender que a pessoa, ela, teoricamente, se não houver nenhuma restrição, é claro, ela precisa treinar todas estas musculaturas. Ela precisa desenvolvê-las na sua plenitude. Precisa, então, treinar, contrair essas musculaturas. Muito bem, só que como que eu faço isso na prática? Como que eu utilizo esse conhecimento de fracionamento anatômico muscular para poder prescrever o programa de treinamento? Então, é claro que a gente usa algumas ferramentas já prontas, isso é perfeitamente viável e deve ser também utilizado em alguns momentos, só que muitas vezes nós precisamos também partir do começo. Então, o que vai determinar, por exemplo, a escolha do programa do treinamento? Como que você vai utilizar, por exemplo, um treinamento de peito junto com outra musculatura? Como que você vai usar isso? Quais são os princípios mecânicos, os princípios fisiológicos que você vai utilizar para poder realmente fazer com que a pessoa contraia todas essas musculaturas de forma adequada, de forma específica? Muito bem. Então, o que você precisa saber logo de imediato? De imediato, é importante saber a frequência semanal da pessoa, a densidade que a gente diz, né? Ou seja, quantas vezes por semana a pessoa pode treinar. Saber quantas vezes por semana a pessoa pode treinar é fundamental para você selecionar os exercícios dentro das sessões de treinamento, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que treina 3 vezes por semana, como que eu vou encaixar esses músculos, essas musculaturas, em 3 vezes por semana? Ou 6 vezes por semana? O que a literatura sugere a isso? A primeira recomendação que a gente tem em relação à estimulação muscular vem do American College of Sports and Medicine, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, que preconiza que as musculaturas, independentemente qual seja, tenha que ser estimulada pelo menos 2 vezes por semana. Essa é uma recomendação básica, clássica, tá? Que serve para a população em geral, serve para todos os indivíduos da Terra, nesse sentido. Bom, sabendo disso, então, é importante que eu faça programas de treinamento que estimulem
pelo menos 2 vezes por semana. Aí vem a grande dúvida: como que eu vou fazer isso com uma pessoa que treina 2 vezes por semana? Que treina 3 vezes por semana? É claro que você vai utilizar essa divisão proporcional dentro do programa de treinamento. Então, repito, não existe método, programa melhor ou pior. Existe aquilo que é adequado àquela pessoa naquela condição. Pode ser que uma pessoa comece treinando 3 vezes por semana, mas ao longo do tempo ela começa a ter possibilidade de treinar mais vezes. Ou o contrário, começou treinando 5 vezes por semana e devido a uma situação pessoal ou até mesmo profissional dessa pessoa, não pode mais treinar 4 ou 5 vezes, teve que diminuir para 2 vezes. E aí como é que você usa estratégias para fazer com que essa pessoa lembre, né, daquele estímulo psicológico para a pessoa continuar treinando, ok? Então, neste modelo, dessas 6 fragmentações, divisões, é que a gente parte a prescrição do treinamento, que a gente parte então a montagem de programas de exercícios. Os exercícios que você vai escolher, os métodos que você vai priorizar, isso depende do indivíduo, isso depende do aluno que você tem, isso depende do nível do praticante, depende da estrutura da academia ou da sala de pesos, ou da salinha do hotel que você tem disponível, ou do seu prédio, ou do prédio do seu aluno. Se é o ar livre, se não é o ar livre, então tem muita coisa a considerar. O professor de educação física, ele recebe essa nomenclatura professor porque ele precisa se atentar a todos os itens que regem os princípios e os processos de aprendizagem. Então, fazer o indivíduo aprender alguma coisa por meio de métodos de treinamento é algo fascinante dentro da área da educação física porque compete a um caráter de professor. Bom, dentro das principais rotinas de treinamento que nós temos na literatura, que são amplamente discutidas, nós temos o famoso treino livre. O treino livre, que recebe também nomenclaturas que vêm do inglês, né? O treino total body ou o treino full body, que significa corpo todo, tá? O corpo total, independentemente da nomenclatura, significa aquele treino que você vai estimular todos os grupamentos musculares na mesma sessão de exercício. O treino livre, ele começou a ser investigado, basicamente na literatura, de 2 formas. Ou pelo treino iniciante, aquele treino feito para indivíduos iniciantes, que geralmente nós escolhemos exercícios mais gerais, exercícios multiarticulares na sessão de exercícios físicos, como por exemplo, o supino, o puxador costas, a remada, o agachamento, exercícios que estimulem, né, o corpo como um todo. Enfim, então o treino livre ele é muito bom para iniciante, justamente porque a gente consegue fazer exercícios mais gerais para todos os músculos. Claro, eventualmente vou ter que utilizar exercícios monoarticulares, como algum exercício mais isolado para bíceps, tríceps, né, ou até mesmo algum de ombro, se bem que o ombro eu posso trabalhar também multiarticularmente, né, no caso do desenvolvimento, remadas altas e assim por diante. Mas são boas estratégias para você utilizar. O total body e full body, que são treinos também de nomenclaturas internacionais, nada mais é do que você fazer treinos que estimulem toda a musculatura. Tem grandes discussões na literatura sobre isso, né? Programas que fazem essa fragmentação de forma muito peculiar nesse sentido, como por exemplo, se eu tenho ali peito, costas, tríceps, bíceps, ombro e membros inferiores, vamos pegar um exercício, por exemplo, para quadríceps, eu posso fazer um exercício de cada musculatura numa técnica intensificadora, por exemplo, e eu posso fazer isso num treino numa segunda-feira. Então eu coloco um de costas, um de tríceps, um de bíceps, um de peito e um de membros inferiores e um de ombro, por exemplo. Na terça-feira eu faço igual, só mudo os exercícios e mudo as técnicas, por exemplo. Eu faço isso até sábado, se o indivíduo tem, por exemplo, a opção de fazer 6 vezes por semana, você pega essas 6 musculaturas e fragmenta. Isso é um treino full body, isso é um treino total body. Ao invés de você fracionar as musculaturas, você faz um exercício para cada musculatura por dia. Claro, se a pessoa tiver a opção de fazer isso numa frequência semanal um pouco mais interessante. No treino livre, pessoas iniciantes acabam fazendo esse tipo de treinamento até mesmo por uma estratégia de recuperação, por uma estratégia de consciência corporal. Então veja, depende do nível de treino. Já o treino fracionado, que a gente chama de split routine, do inglês, né? Ou seja, rotina fracionada, treino fracionado, programa fracionado, tanto faz a nomenclatura, e nós começamos a usar as letrinhas para poder simbolizar
qual musculatura ou qual treino está sendo feito. Então, por exemplo, o fracionamento do treino ele é de acordo com a repartição muscular. Então vamos pensar o seguinte, que você tem uma pessoa que treina 4 vezes por semana. 4 vezes por semana. Segunda, terça, quinta e sexta. Essa pessoa, por alguma estratégia dela, ela não treina na quarta, não treina no sábado, não treina no domingo. Folga domingo, né? A maioria das academias não abre domingo, maioria, mas tem já muitas que abrem. E ela folga na quarta, enfim. Treina 4 vezes por semana, ok? Se eu tenho 6 musculaturas para treinar, e eu faço então uma estratégia de divisão em treino A, B, eu posso colocar da seguinte forma. No treino A, peito, tríceps e ombro. E no treino B eu posso fazer costas, bíceps e membros inferiores. Veja, eu separei aquelas 6 musculaturas da tela anterior, coloquei em 2 programas distintos e vou chamá-los de A e B respectivamente. Tanto faz. Tem uma ordem específica? Tem uma divisão específica? Divisão específica não tem. Uma ordem até existe, uma ordem sugerível pela literatura. Vamos pegar esse exemplo que eu acabei de falar para vocês? A e B, A, peito, tríceps e ombro. É importante que o peitoral seja trabalhado logo no início do programa de treinamento e não depois, porque ao realizar exercícios de peito eu já vou ter alguma estimulação de tríceps e de ombro. Assim acontece também com costas e bíceps. Então, ao realizar esta rotina B, treino B, é importante que seja feito, por exemplo, o treino de costas antes do treino de bíceps. É apenas uma sugestão da literatura, isso não significa que é uma regra, mas é uma sugestão biomecânica e fisiológica de você seguir. Ora, e completando esta informação, lembra que eu falei que a pessoa treina 4 vezes na semana? Então ela pode fazer o seguinte: segunda, treino A, terça, treino B, na quinta, treino A, na sexta, treino B. Você conseguiu equilibrar o volume de treino, você conseguiu fazer com que a pessoa repetisse os programas de treinamento dentro daquela semana, que só pode ser feito 4 vezes. Ora, uma boa estratégia para você fazer essa divisão. Uma pergunta: poderia fazer peito, bíceps e ombro ao invés de peito, tríceps e ombro? Claro, você pode fazer da maneira que você quiser, desde que você respeite o seu aluno. Se você vê que o indivíduo ele tem uma grande dificuldade de cumprir o treino de ombro, por exemplo, então talvez tirar o tríceps do meio do treino seja interessante. Como, por exemplo, fazer peito, fazer membros inferiores e aí você faz o tríceps. Ou o ombro, enfim, dependendo da dificuldade que tem o aluno. Por isso que o professor ele precisa ter o feeling com o seu aluno, porque é ele que está na sala de pesos, é ele que está o dia a dia com o seu aluno. Bom, outra forma de treino fracionado, de treino split, que é muito comum, principalmente pessoas que têm uma frequência semanal um pouco mais elevada, é o famoso treino ABC. O treino ABC ele é muito importante, principalmente quando eu quero uma especificidade muscular maior. Então vamos pensar numa pessoa que tenha a possibilidade de 6 vezes por semana de treinar, de segunda a sábado. O ABC parece ser bem interessante. Eu vou fazer 2A, 2B, 2C. ABC, segunda, terça e quarta, respectivamente. ABC, quinta, sexta e sábado, respectivamente. E eu posso utilizar, obviamente, a estratificação muscular dentro dos programas. Treino A, exemplo, peito e tríceps. Treino B, costas e bíceps. Treino C, membros inferiores e ombro. É um exemplo. Claro, pode ser feito de outra forma? Claro, você pode utilizar agonista e antagonista. Treino A, peito e costas. Treino B, bíceps e tríceps. Por que eu falo agonista e antagonista? Porque quando o peito contrai, as costas estende. Quando as costas contrai, o peitoral estende. Então, quando eu faço, por exemplo, um exercício de puxador ou de remada, que são exercícios para os dorsais, quando eu estou contraindo as minhas costas para fazer o movimento, o meu peitoral está estendendo. Isso acontece com bíceps e tríceps. Quando eu contraio o bíceps braquial, o tríceps ele estende. Não é relaxa, é estende. São coisas diferentes. Ok? Então, você pode também utilizar outras rotinas. Nada impede de você fracionar o treinamento da maneira que você encontrar como adequada para aquele aluno. O ABC ele funciona muito bem até numa frequência a partir de 5 vezes por semana. 4 vezes por semana é importante que você reveja suas rotinas de treino para tentar equilibrar um pouco aí, ou pelo menos 2 vezes na semana o estímulo muscular, ou que seja pelo menos num período de 72 horas.
Ora, não deu para cumprir 2 vezes dentro da mesma semana o estímulo, mas que pelo menos na outra segunda-feira já seja o próximo estímulo, caso o indivíduo folgue num sábado ou num domingo, porque das 72 horas eu estou estimulando novamente o treinamento. Eu tenho outras divisões splits, pessoal, que são mais avançadas, né? O ABCD, o ABCDE e o ABCDEF, tá? Ou seja, cada letrinha significa uma musculatura envolvida ou um treino envolvido. O ABCD, você vê aí que já tem uma matemática não muito aplicável, porque 6 não é dividido por 4. Então eu vou ter treinos que eu vou treinar aí 2 musculaturas e treinos que eu vou treinar uma musculatura. É importante salientar que esses programas são bons para você focar um treino só para uma musculatura. Dá um exemplo para vocês. Treino A, treino, por exemplo, somente peitoral, só peitoral. Treino B, vou trabalhar bíceps e tríceps, 2 musculaturas monoarticulares, basicamente, agonista e antagonista, um exemplo, certo? No treino C, só costas, da mesma forma do volume do treino A de peito, uma região no tronco mais superior. E o treino D, eu vou trabalhar membros inferiores e ombros, por exemplo. Então veja, isso depende do objetivo do aluno, depende do aluno que você tem em mãos. Veja como é diferente daquele AB no começo que eu falei para vocês, como é diferente do total body também. Já o treino ABCDE segue a mesma premissa do ABCD, eu posso focar em algum outro músculo que eu quero isolar, mais ou menos, e o treino fracionado split no sentido ABCDEF. Todo dia eu faço uma musculatura diferente. Muito utilizado para atletas de alta performance aí, né? Só que é o seguinte, bastante cuidado, por causa que se você optar em fazer um fracionamento de treino ABCDEF, ou seja, vamos supor o seguinte, peito num dia, costas, bíceps, tríceps, ombro e membros inferiores. Cada dia um músculo diferente, tá? Que é distinto do treino livre, pessoal. Aqui eu estou trabalhando um músculo por treino. Aqui eu faço um exercício por músculo por treino. Diferente, tá? Diferente. Inclusive tem artigos que comparam isso. Comparam, por exemplo, o indivíduo fazer, um grupo de pessoas fazendo cada dia um músculo diferente. Por exemplo, aqui, treino A, 5 exercícios para peito. Treino B, 5 exercícios para as costas. C, 5 para tríceps. D, 5 para bíceps. E, 5 para membros inferiores. E F, 5 para ombro. Ok? E eles comparam com um grupo que faz o full body. No treino A, ao invés de fazer 5 de peito, faz 1 de peito, 1 de bíceps, 1 de tríceps, 1 de ombro, 1 de membros inferiores e 1 de costas. Então eles equilibram o volume durante a semana, só que o que muda é o fracionamento de treino. Treino livre é fazer todos os músculos ou os principais grupamentos musculares, pelo menos um exercício por sessão. Esse treino aqui, fracionado split ABCDEF, significa fazer um grupo muscular por dia, tendo aí o intervalo devido entre as sessões. Geralmente a gente utiliza essa sessão de treinamento para quem tem 6 vezes por semana, para estimular a musculatura em 24 horas. Então, aumenta a densidade, porque aumenta a frequência, e eu aumento o volume específico de cada musculatura. Então aí depende, claro, do aluno que você tem em mãos mais uma vez. Certo, pessoal? Então esses são os principais fracionamentos de treino, e a partir desses fracionamentos nós encaixamos os exercícios e encaixamos os métodos de treino. Beleza, eu tenho uma pessoa que treina 6 vezes por semana. O que eu vou fazer? Um ABC dobrando cada um deles ao longo da semana, ou vou fazer um ABCDEF? Depende. Depende desse aluno, depende do tempo que ele tem para treinar, depende do objetivo, depende do biotipo corporal dele, de muitas coisas. Então nós vamos discutir isso ao longo do nosso curso, junto com as técnicas básicas e avançadas de treinamento. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo então. Muito obrigado pela atenção e eu encontro vocês na próxima aula. Um grande abraço a todos e até mais. Valeu!